bom dia, oitavo ano. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula muito breve, tá? Pois eu deixei esse assunto mais para o final da aula para vocês entenderem por que no segundo reinado o Dom Pedro II, este aqui, né, da fotinha, ele governava, como muitos historiadores costumam dizer, né, usando mesmo o poder moderador, né? E em alguns momentos do seu governo, ele vai começar a tentar fazer alguns ajustes para poder conter as revoltas que estavam ocorrendo no Brasil desde lá do início, final da colonização, né, no período de colonização, até o período do primeiro reinado, período regencial em que ele se torna, né, ele sofre ali o golpe da maioridade para poder governar. E aí, então, o Brasil, muito próximo ali politicamente nas ideias, com algumas ideias próximas na Inglaterra, ele vai começar, né, a copiar alguns modelos ingleses, porém, né, alguns modelos políticos dos ingleses. Porém, como todo bom brasileiro, nós vamos dar uma adaptada, né? O Dom Pedro II vai dar uma adaptada. E aí, quando vocês olham essa imagem aqui, é uma charge da época, na época de fazer charge, caricatura, isso não é uma coisa dos dias de hoje, já existia. Você vê o Dom Pedro II segurando ali, né, o que nós podemos chamar de seus ministros, seus governantes. Então, ele meio que manipulava, segundo a charge, né, as pessoas que governavam com ele e para ele. E aí, nós vamos falar sobre o parlamentarismo às avessas. Às avessas quer dizer ao contrário, né? Então, o que está ao contrário no Brasil? Para a gente entender o que é parlamentarismo às avessas, a gente tem que entender o que é parlamentarismo. Então, vamos lá. O que é parlamentarismo? É um sistema que é usado tanto em monarquias quanto em repúblicas. Nele, o chefe do Estado, seja ele rei ou presidente, não é o chefe do governo e, por isso, não tem responsabilidades políticas. Ao invés dele, o chefe de governo, que vai ser, no caso, o primeiro-ministro, o qual é indicado pelo parlamento, a aprovação do primeiro-ministro e do seu conselho de ministros pela Câmara dos Deputados. Se faz pela aprovação de um plano de governo a eles apresentado. A Câmara ficará encarregada de empenhar-se pelo cumprimento desse plano perante o povo. Então, existe toda uma organização para que o primeiro-ministro seja eleito o chefe de Estado. Então, não é o rei que vai ser o chefe de Estado, é o primeiro-ministro. E aonde que essas monarquias e monarquias parlamentaristas e governos parlamentaristas funcionavam e funcionam até hoje? Primeiro exemplo que eu vou citar é o da Inglaterra, que é como os britânicos vivem, a Alemanha e a França, tá? E aí nós vamos ver como que ficou no Brasil. Primeiro a gente vai entender como que era o sistema parlamentarista de um lado e do outro. Aqui nós temos o Brasil, a Inglaterra em azul. Desse lado aqui com a figurinha do Dom Pedro, nós temos o Brasil. Então vamos olhar. O rei, ele é o quê? Chefe de Estado, mas ele não governa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai aguardar aqui, né, que haja eleições aqui embaixo entre os seus governantes. Esses governantes vão, né, mandar não seriam os seus escolhidos, indicações ao parlamento, e o parlamento vai votar e daqui vai sair o primeiro-ministro. O primeiro-ministro será o chefe de governo, no caso, o chefe de Estado, né? Rei é igual chefe de Estado? Mas ele não governa, né? Na Inglaterra, no sistema parlamentarista inglês do período que nós estamos estudando. E aí, mas então se ele não governa, o que ele está fazendo lá? Ele tem um primeiro-ministro que é escolhido por meio de eleições através do parlamento. Então, é um sistema de cima, de baixo para cima, nunca de cima para baixo. A princípio, parece algo assim, nossa, que esquisito, seria o rei, por que ele não manda? Ele não manda, né? É ele quem vai decidir certas
políticas ali, mas no caso do chefe de governo, quem governa tá aqui, sai daqui de baixo, é indicado para cá, se torna o primeiro-ministro e fica próximo ao rei. Aí se tem um governo parlamentarista. Agora, de uma forma mais simples no Brasil, para vocês entenderem por que é as avessas. Observe que a gente não tem setinha para cima. Todas as nossas setas apontam para baixo. Por quê? O Dom Pedro II, ao ver tantas revoltas no Brasil, principalmente do período regencial em diante até o segundo reinado, né, Farroupilha, Levante dos Malês, Cabanagem, Sabinada, ou seja, todas as revoltas praieiras, ele vai começar a prestar atenção nisso, falar, opa, eu preciso, né, ser mais firme no meu país com os meus súditos. Ele era o rei, então eram súditos, né? Então, o que o Dom Pedro II vai fazer? Ele vai, em 1847, ele vai convocar o presidente, né? Vai chamar o presidente de Conselho de Ministros, que seria uma espécie de primeiro-ministro, né? Ele vai chamar o presidente do Conselho de Ministros para falar, ó, você tem que convocar eleições. Olha a setinha para baixo. O presidente do Conselho de Ministros vai convocar as eleições. Na verdade, ele não era o primeiro-ministro, ele vai convocar as eleições. Convocou as eleições, o Conselho de Ministros, junto com ali embaixo o Legislativo, vai escolher um primeiro-ministro. Porém, esse primeiro-ministro tem que ser aprovado pelo Dom Pedro. Não é daqui para cá. O parlamento às avessas é chamado às avessas porque ao invés dele ir com a setinha, né, de baixo para cima, igual acontecia aqui no modelo inglês, ele vem de cima para baixo. Então, observe bem essa seta. E aí, a qualquer momento, se o governante fosse liberal demais e o Dom Pedro não aceitasse, ele manipulava. Então, ele fazia o quê? Liberais conservadores eram manipulados por Dom Pedro II, cientes de que precisavam de sua proteção. Então, eles deixavam se manipular, entre aspas, tá, gente? Para que eles pudessem se manter no cargo. Por isso, o parlamentarismo às avessas. Então, o poder legislativo era subordinado ao executivo, o imperador é a peça central das decisões. Por que ele é a peça central das decisões? Porque ele tem o famoso poder, né? Deixa eu botar aqui igual para vocês. Poder moderador. Ainda existiu o poder moderador do segundo reinado. E aí o Dom Pedro II, a qualquer momento, podia dissolver esse parlamento e acabar com o parlamento. Por isso que é chamado de parlamentarismo às avessas. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Aqui eu tenho um outro esqueminha também, muito parecido. Ó, parlamentarismo inglês, vamos comparar com o brasileiro. Parlamentarismo inglês. O rei, ele reina, mas não governa. Né? Primeiro-ministro. A escolha do primeiro-ministro é feita através de eleições diretas no parlamento. No Brasil, a setinha para baixo. Parlamentarismo às avessas, 1847. Dom Pedro II, chefe do poder moderador, o imperador nomeia, exonera o primeiro-ministro, que vai ser o presidente do Conselho de Ministros. Aí, nesse parlamento, vão haver eleições indiretas, voto censitário, ou seja, nesse tipo de voto aqui, o Dom Pedro I também interfere. Se o primeiro-ministro for liberal e o governo não estiver sendo favorecido para o lado do imperador, do Dom Pedro, ele vai dissolver a qualquer momento o parlamento. Ou se for liberal, ou se for de outra vertente política. Então, depende muito do que o governo naquele momento estava querendo, do que o imperador estava querendo. Então, por isso que a setinha é para baixo. Então, para entender parlamentarismo às avessas, no modelo inglês, de baixo para cima. No modelo brasileiro, período segundo reinado, de cima para baixo. Então, foi assim que funcionou o parlamento no Brasil durante um tempo aí, um período, tá bom? Então,
para que vocês não fiquem perdidos no que é parlamentarismo às avessas, né? Ou às avessas, está aí, explicadinho, né? Como deve ser. Agora vamos arrumar a crase aqui, né? Que a professora esqueceu. Vergonha. Vamos lá, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Agora fiquem com a correção da aula passada.